Dona Teresa, 71 anos, estava de pé na cozinha preparando o almoço de domingo, como fazia há décadas, quando ouviu a mensagem no celular. Era seu filho mais velho, cancelando o almoço em família pela terceira semana seguida, com uma desculpa rápida e sem maiores explicações. Ela olhou para a mesa farta que havia preparado desde as 5 da manhã. O frango assado que ele adorava, a farofa especial, o arroz temperado do jeito que a família gostava, a sobremesa que levou horas para ficar perfeita. Tudo aquilo, mais uma vez, seria em vão. Teresa sentiu as pernas fraquejarem e se apoiou na pia, enquanto lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto cansado. Não era apenas a decepção daquele momento, era o acúmulo de anos sendo tratada como segunda opção, como alguém que estava sempre disponível e por isso podia ser deixada para depois. Quantos almoços preparou que esfriaram, esperando filhos que não chegaram? Quantas ligações fez que não foram retornadas? Quantas vezes se desdobrou para estar presente na vida deles, enquanto sentia que na vida dela, ela era apenas um detalhe conveniente e dispensável. Naquele momento, com as mãos ainda sujas de farinha e o avental manchado de molho, algo dentro de Dona Teresa se rompeu. Não foi uma explosão dramática, mas uma rachadura silenciosa e definitiva. Ela olhou ao redor daquela cozinha, onde passou a maior parte de sua vida servindo, cozinhando, cuidando, esperando que todo esse amor demonstrado em forma de comida e dedicação fosse reconhecido e retribuído. Mas a verdade crua e dolorosa estava ali, escancarada na mesa farta e vazia. Ela havia passado décadas valorizando pessoas que não a valorizavam de volta. Havia se tornado a mulher que estava sempre lá, sempre disponível, sempre pronta para sacrificar seus próprios planos pelos outros, e exatamente por isso havia se tornado invisível. As pessoas só dão valor àquilo que pode ser perdido, e Teresa havia se tornado tão garantida, tão previsível na sua entrega incondicional, que deixou de ser vista. Se você se identifica com a história de Dona Teresa, ou conhece alguém que passou ou passa por isso, inscreva-se e acompanhe até o final, porque a transformação que está prestes a acontecer com ela vai mostrar como a dor de não ser valorizada pode ser o maior presente que alguém pode receber. A história de Dona Teresa não era diferente da de tantas mulheres de sua geração. Casou-se aos 22 anos com Antônio, um homem trabalhador, mas emocionalmente ausente, e juntos criaram 4 filhos. Desde o início, Teresa assumiu o papel que lhe foi designado sem questionar: ser a esposa dedicada, a mãe abnegada, a mulher que mantinha a casa funcionando enquanto todos perseguiam seus sonhos e objetivos. Ela acordava antes de todos para preparar café, dormia depois de todos para garantir que a casa estava em ordem. Abriu mão de estudar quando engravidou do primeiro filho, abriu mão de trabalhar fora quando o segundo nasceu, abriu mão de seus hobbies quando o terceiro chegou, e quando o quarto veio, ela já havia se esquecido completamente de quem era, além de mãe e esposa. Antônio trabalhava muito, ela reconhecia isso, mas o trabalho dele era visível, remunerado, valorizado. O dela era invisível, dado como garantido, esperado sem gratidão. Os anos passaram e Dona Teresa continuou na mesma dinâmica, cada vez mais entregue e cada vez menos reconhecida. Quando os filhos cresceram e saíram de casa, ela imaginou que finalmente teria tempo para si, para descobrir quem era Teresa, além das etiquetas de mãe e esposa. Mas o que aconteceu foi diferente. Os filhos continuaram exigindo sua presença e disponibilidade, só que agora à distância. Ligavam quando precisavam de algo, dinheiro emprestado, ajuda com os netos, conselhos sobre problemas que ela deveria resolver. Mas quando ela ligava apenas para conversar, para compartilhar algo de sua vida, as conversas eram curtas, apressadas, cheias de "depois eu te ligo, mãe", que nunca se concretizava. Teresa se viu em um papel ainda mais doloroso.
a avó e mãe de plantão, aquela que todos recorrem quando precisam, mas que ninguém procura quando não há necessidade urgente. Ela era útil, mas não era prioridade. Era importante funcionalmente, mas não emocionalmente. Antônio faleceu há 5 anos e, com sua morte, Dona Teresa esperava que os filhos se aproximassem, que preenchessem o vazio imenso que se instalou na casa. Nos primeiros meses, eles foram mais presentes, mas gradualmente voltaram às suas rotinas, às suas vidas ocupadas, e Teresa se viu mais sozinha do que nunca. Foi quando ela intensificou os almoços de domingo, as ligações constantes, os convites insistentes. Estava, sem perceber, implorando por atenção, mendigando o amor e reconhecimento que deveria ser dado livremente. E quanto mais ela se esforçava, mais ela era tomada como garantida. Os filhos sabiam que a mãe estaria sempre lá, sempre disposta, sempre pronta para perdoar os cancelamentos de última hora, as promessas não cumpridas, a ausência constante, disfarçada de vida ocupada. Teresa havia se tornado tão previsível na sua entrega que deixou de ser valorizada. Afinal, por que valorizar algo que você tem certeza de que nunca vai perder? Mas naquela manhã de domingo, olhando para a comida que esfriava sobre a mesa, algo mudou. Dona Teresa sentiu uma raiva surgir, não violenta, mas firme e esclarecedora. Raiva de si mesma por ter permitido que chegasse a esse ponto. Raiva por ter ensinado seus filhos, através de suas próprias ações, que ela não tinha limites, que podia ser tratada de qualquer jeito porque sempre estaria lá de braços abertos. Raiva por ter confundido amor com disponibilidade incondicional, por ter achado que se doar até o esgotamento era virtude, quando na verdade era autossabotagem. Pela primeira vez em décadas, Teresa sentiu algo que nunca se permitiu sentir. Ela estava cansada de não ser valorizada e, mais do que isso, ela estava pronta para fazer algo a respeito. Pegou o celular e digitou uma resposta para o filho, diferente de todas as respostas que havia dado antes. Tudo bem, filho. Espero que aproveite seu compromisso. Eu também farei o mesmo. Aquela frase simples marcou o início de uma revolução silenciosa na vida de Dona Teresa. Pela primeira vez, ela não tentou negociar, não demonstrou decepção, não se colocou como vítima. Simplesmente aceitou a ausência dele e decidiu não deixar que isso definisse seu dia. Guardou a comida em potes, congelou parte dela e pegou um prato para si mesma. Sentou-se à mesa, sozinha, e comeu sua própria comida pela primeira vez, sem esperar por ninguém. O silêncio da casa não parecia mais tão opressor. Parecia, estranhamente, pacífico. Depois de lavar a louça, Teresa fez algo que não fazia há anos. Pegou um livro que estava na estante há meses, esperando para ser lido, sentou-se na poltrona da sala e começou a ler. Não ficou olhando o celular esperando mensagens de desculpa. Não ligou para nenhum dos filhos para preencher o vazio. Pela primeira vez em muito tempo, ela simplesmente existiu para si mesma, sem função, sem estar a serviço de ninguém. Os dias seguintes foram de descobertas pequenas, mas profundas. Dona Teresa percebeu que havia estruturado toda a sua vida em torno das necessidades e horários de outras pessoas. Acordava cedo, porque sempre foi assim, mas não porque ela precisasse. Cozinhava grandes quantidades de comida, mesmo morando sozinha, mantendo viva uma rotina que já não fazia sentido. Passava horas ao telefone, tentando manter conversas com filhos que claramente estavam fazendo outras coisas enquanto falavam com ela. Vivia em função de visitas que talvez acontecessem, mantendo a casa impecável, a geladeira cheia, sua agenda vazia e disponível. Teresa começou a questionar cada hábito, cada rotina, cada escolha. E as respostas que encontrou foram libertadoras. Ela não precisava mais viver assim. Ninguém estava pedindo que ela fizesse isso.
Ela havia se colocado nessa posição de servidão voluntária e ela mesma poderia sair dela. A transformação começou pequena. Dona Teresa decidiu que não ligaria mais para os filhos diariamente. Esperaria que eles ligassem. Nos primeiros dias foi difícil. A ansiedade e o hábito gritavam para que ela pegasse o telefone, mas ela resistiu. Passou uma semana inteira sem ligar para nenhum deles. Curiosamente, apenas um dos 4 filhos ligou durante essa semana e foi para pedir que ela cuidasse do neto no fim de semana porque a babá havia faltado. Teresa ouviu o pedido, sentiu a velha compulsão de dizer sim imediatamente, mas dessa vez parou e realmente considerou. Ela queria fazer isso, tinha algo planejado para si mesma e pela primeira vez na vida ela disse: "Não posso dessa vez, filho, tenho outros compromissos." A mentira foi libertadora. Ela não tinha compromisso nenhum, mas pela primeira vez ela mesma era o compromisso. O filho ficou surpreso, tentou insistir, mas Teresa se manteve firme. Quando desligou o telefone, suas mãos tremiam, mas havia um sorriso no rosto. Ela havia acabado de se colocar em primeiro lugar. As semanas seguintes trouxeram mais mudanças. Dona Teresa parou de cozinhar para um exército nos domingos. Cozinhava apenas o que ela gostaria de comer, nas quantidades que fazia sentido para uma pessoa. Cancelou a tradição de almoço de domingo obrigatório e comunicou aos filhos que, a partir de agora, quando quisessem visitá-la, deveriam avisar com antecedência, porque ela poderia ter outros planos. A reação foi de choque inicial. Os filhos estavam acostumados com uma mãe sempre disponível, e essa nova versão de Teresa os desestabilizou. Alguns reagiram com irritação disfarçada de preocupação. "Mãe, você está bem? Está agindo de forma estranha." Outros simplesmente se afastaram mais, como se estivessem punindo-a por não mais servir ao papel que sempre desempenhou. Mas Teresa, para sua própria surpresa, não se desesperou com esses afastamentos. Pelo contrário, eles confirmaram o que ela estava começando a entender. Aquelas pessoas só a queriam sob condições, apenas quando ela era útil. E ela não queria mais relacionamentos condicionais. Com o tempo e espaço mental que se abriu ao deixar de viver em função dos outros, Dona Teresa começou a reconectar-se consigo mesma. Matriculou-se em uma aula de pintura para iniciantes, algo que sempre quis fazer, mas nunca teve tempo. Descobriu que adorava a aquarela e tinha um talento natural para paisagens. Começou a frequentar um clube de leitura na biblioteca municipal, onde conheceu outras mulheres de sua idade que também estavam redescobrindo a vida após anos dedicados à família. Essas novas amigas viam valor nela, não pelo que ela podia fazer por elas, mas por quem ela era. As conversas eram sobre livros, arte, política, filosofia de vida, não apenas sobre filhos e netos. Teresa percebeu que havia passado décadas sem ter uma conversa verdadeiramente interessante, sem ser vista como um ser humano completo com pensamentos e opiniões próprias. A maior transformação, no entanto, foi interna. Dona Teresa começou a entender que quem não a valorizava estava, ironicamente, lhe dando o maior presente possível: a oportunidade de aprender a se valorizar. Cada cancelamento de última hora, cada ligação não retornada, cada desculpa esfarrapada, era, na verdade, um espelho mostrando-lhe algo crucial. Ela havia passado décadas colocando todo o seu valor nas mãos de outras pessoas. Precisava que os filhos a valorizassem para se sentir valiosa. Precisava que a procurassem para se sentir importante. Precisava servir para se sentir amada. Mas valor real, ela estava aprendendo, vem de dentro. Não depende da validação externa, não oscila baseado em como os outros te tratam. Quando você se valoriza verdadeiramente, a forma como os outros te tratam se torna informação, não definição. Se alguém não te valoriza, isso diz sobre essa pessoa, não sobre você.
O ponto de virada definitivo aconteceu 6 meses depois daquela manhã de domingo transformadora. Era o aniversário de Dona Teresa e pela primeira vez em décadas, ela não ficou esperando que os filhos organizassem algo para ela. Em vez disso, ela mesma planejou seu dia perfeito. Acordou tarde, tomou café da manhã na varanda, lendo seu livro favorito. Passou a tarde pintando no ateliê improvisado que havia montado no quarto de hóspedes e à noite foi jantar em um restaurante bonito que sempre quis conhecer, sozinha e perfeitamente feliz com sua própria companhia. Tirou uma foto de si mesma no restaurante, radiante em um vestido novo que havia comprado para a ocasião, e postou nas redes sociais com uma legenda simples, celebrando a vida e a mulher que estou me tornando. 71 anos de aprendizado. Os filhos ligaram tarde da noite, com desculpas sobre terem esquecido ou confundido a data. Teresa ouviu com calma e respondeu com sinceridade: "Tudo bem, eu não esqueci de mim, e foi um dia maravilhoso." A partir daquele dia, Dona Teresa estabeleceu uma nova dinâmica com os filhos. Não era mais ela quem corria atrás. Ela estava disponível para relacionamentos genuínos, baseados em reciprocidade e respeito mútuo, mas não estava mais disposta a aceitar migalhas de atenção. Curiosamente, quando ela parou de implorar por amor, algo interessante aconteceu. 2 dos 4 filhos começaram a se aproximar de forma mais genuína. Perceberam que a mãe não estaria lá para sempre, que haviam tomado sua presença como garantida, e que agora precisavam fazer esforço real se quisessem mantê-la em suas vidas. As visitas desses 2 filhos se tornaram mais frequentes, mais presentes, mais recíprocas. Eles perguntavam sobre as pinturas dela, sobre os livros que estava lendo, sobre suas novas amigas. Pela primeira vez, pareciam genuinamente interessados em quem ela era, não apenas no que ela podia fazer por eles. Quanto aos outros 2 filhos que continuaram distantes, Teresa fez as pazes com isso. Ela ofereceu amor e oportunidade de conexão genuína. Se eles não aceitaram, essa era a escolha deles e ela respeitava. Hoje, aos 72 anos, Dona Teresa vive uma vida que finalmente parece dela. Continua pintando, já vendeu algumas aquarelas em uma feira de artesanato local e está planejando sua primeira pequena exposição. Tem um círculo sólido de amigas que se encontram semanalmente, não por obrigação, mas por prazer genuíno da companhia uma da outra. Viajou pela primeira vez sozinha para uma cidade histórica que sempre quis conhecer e adorou cada momento da aventura. Quando os filhos visitam, ela recebe com carinho, mas não reorganiza mais toda a sua vida em torno dessas visitas. Ela tem sua rotina, seus compromissos, sua vida. E eles são bem-vindos a participar dela, não a ditá-la. Teresa aprendeu que quem não te valoriza não é necessariamente uma pessoa má, mas é uma pessoa que te ensina a lição mais importante. Valorize-se você mesma, porque ninguém mais vai fazer isso por você. Se essa história tocou seu coração, inscreva-se e comente aqui de onde você está escutando essa história. Compartilhe também como você aprendeu a se valorizar, ou se ainda está nessa jornada de entender que seu valor não depende de quanto os outros te reconhecem. Sua experiência pode inspirar outras pessoas que estão mendigando amor e reconhecimento a entenderem que, às vezes, quem não te valoriza está te dando o maior presente, a oportunidade de finalmente aprender a valorizar a si mesmo. E lembre-se, você não precisa ser útil para ser amável. Você não precisa servir para ser valiosa. Você não precisa se anular para ser digna de amor. Você já é suficiente, exatamente como é.